Você já sentiu que, por mais que tenha fé, às vezes a lógica do mundo moderno parece esmagar as histórias que você cresceu ouvindo? A gente lê sobre fogo caindo do céu, cidades inteiras vaporizadas em instantes e pensa: será que isso foi real ou é apenas uma metáfora para nos assustar? Essa verdade dói. Ela cria uma barreira silenciosa entre a nossa razão e a nossa espiritualidade. Mas, e se eu te dissesse que a história mais violenta e polêmica de Gênesis deixou uma impressão digital forense que a ciência moderna não conseguia ignorar? Se eu te dissesse que, ao contrário do que muitos ateus afirmaram por décadas, a Terra literalmente gritou o que aconteceu há 3.700 anos. Não estou falando de teorias de conspiração. Eu estou falando de estudos publicados nas revistas científicas mais respeitadas do mundo, analisando minerais que só se formam em temperaturas mais quentes que a superfície do Sol. Você não vai apenas ouvir uma história bíblica, você vai ver a prova física de que o julgamento divino e a catástrofe cósmica podem ser a mesma coisa. O que vamos descobrir hoje muda tudo o que você achava que você sabia sobre Sodoma e Gomorra. Seja muito bem-vindo, eu sou o Jean e este é o Hiperfoco da Bíblia. Se você é alguém que busca profundidade e não se contenta com o raso, já clica no botão de curtir. Isso mostra para o YouTube que você quer conteúdo que une fé e razão. E se inscreva, porque aqui nós investigamos cada detalhe sagrado. Hoje nós vamos viajar para o Vale do Jordão, para um sítio arqueológico que intrigou os cientistas por 15 anos, e vamos montar o quebra-cabeça do dia em que o céu desabou sobre a terra. Vamos voltar ao tempo. Gênesis, capítulo 19. A Bíblia descreve uma região próspera conhecida como a Campina do Jordão. Era um local verdejante, rico, cheio de vida. Ló, que era sobrinho de Abraão, escolheu viver ali pela abundância, mas espiritualmente a cidade estava podre. A narrativa bíblica nos diz que o clamor contra Sodoma e Gomorra subiu aos céus. A perversidade moral havia atingido um ponto de não retorno. Dois anjos chegam à cidade, retiram Ló e sua família às pressas e dão uma ordem muito específica: fujam para as montanhas e não olhem para trás. O texto diz: então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Note os detalhes, não foi um incêndio comum, foi algo que veio de cima. E a consequência, abre aspas, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia na terra. Durante séculos, críticos disseram que isso era folclore. Diziam que cidades não somem assim. Diziam que fogo e enxofre era uma linguagem poética para um terremoto ou talvez uma guerra. Mas a arqueologia moderna começou a cavar. E o que eles encontraram nas camadas de sedimento daquela região chocou todos os geólogos. Existe um local na Jordânia chamado Tal el-Hammam. É uma colina enorme que esconde ruínas de uma cidade-estado gigantesca da Idade do Bronze. Pelas descrições geográficas e datação, muitos estudiosos, incluindo o arqueólogo Dr. Stephen Collins, acreditam que esta é a candidata número 1 para ser a Sodoma bíblica. Mas não é o tamanho da cidade que importa aqui, é como ela acabou. Quando a equipe começou a escavar, eles encontraram algo que não fazia sentido nenhum. Normalmente, quando uma cidade antiga é destruída por guerra ou terremoto, você encontra muros caídos, pontas de flechas, camadas de bronze, cinzas. Mas em Tal El-Hammam, eles encontraram uma camada de destruição de 1,5 metro de espessura. Uma mistura caótica de cinzas, carvão e tijolos de barro. Mas não eram tijolos normais, eles estavam derretidos. Presta atenção nisso, tijolos derretidos de cerâmica, até materiais de construção transformados em vidro. Para derreter a argila daquela forma e transformá-las em vidro verde, você precisa de uma temperatura acima de 2.000 graus Celsius. Um incêndio comum de uma madeira chega no máximo 1.100 graus. Um vulcão? Não há vulcões naquela área. Uma guerra? Nenhuma arma da Idade do Bronze poderia gerar esse calor todo. Então, o que queimou Sodoma? Para resolver esse mistério, foi montada uma equipe dos sonhos da ciência. Geólogos, geoquímicos, arqueólogos, especialistas em impacto cósmico, e eles levaram essas amostras dessa camada de destruição para laboratórios nos Estados Unidos. E o resultado foi publicado em setembro de 2021 na Nature Scientific Reports, uma das revistas científicas mais rigorosas do mundo. O título do conteúdo é complexo, mas eu vou traduzir para você. Uma explosão aérea do tamanho de Tucumsga destruiu Tel el-Hammam na Idade do Bronze. O que eles acharam?
Primeiro, quartzo de choque. No microscópio, os grãos de areia quartzo transformavam-se em fraturas que só acontecem sob pressão extrema e instantânea. É o tipo de coisa que você vê no local de testes nucleares ou impactos de asteroides. Segundo, diamantóides. A madeira e as plantas da cidade foram submetidas a uma pressão e temperatura tão absurdas e rápidas que o carbono dela se transformou em diamantes microscópicos. Terceiro, esferúlias de ferro e silício vaporizados. Pense comigo, para vaporizar ferro, você precisa de um calor inimaginável. O estudo concluiu que metais derretidos choveram sobre a cidade. A conclusão do estudo científico é o seguinte: um asteroide ou cometa gelado e rochoso entrou na atmosfera da Terra a uma velocidade de cerca de 61 mil quilômetros por hora. Ele não bateu no chão, ele explodiu no ar a cerca de 4 mil quilômetros de altitude acima dessa cidade. Vamos tentar visualizar o que a ciência diz que aconteceu e compare com o que a Bíblia diz. Era de manhã cedo, como Gênesis relata, ao sair o sol sobre a terra. De repente, um clarão mais forte que o sol iluminou o céu. Não houve tempo para gritar. A explosão aérea liberou uma energia 1000 vezes mais potente que a bomba atômica de Hiroshima. Imediatamente, a temperatura do ar subiu para mais de 2000 graus Celsius. Roupas, madeira, cerâmica, corpos foram instantaneamente incinerados. A água do Mar Morto e do Rio Jordão vaporizou. Segundos depois, veio a onda de choque, uma parede de vento supersônico se movendo a 1.200 quilômetros por hora. Ela arrancou telhados, demoliu os muros de mais de 4 metros de espessura da cidade e cisalhou as construções até a fundação. Lembra da passagem? Fez chover, enxofre e fogo. O enxofre bíblico, que em hebraico é goprit, pode ser traduzido como material inflamável ou betume. O asteroide, ao explodir, espalhou detritos incandescentes por toda a região. Foi literalmente uma chuva de fogo cósmico. E aqui está a recompensa que eu prometi no início. O estudo científico que aponta que a explosão levantou uma quantidade massiva de sal do Mar Morto, espalhando uma camada tóxica de sal sobre a terra agrícola. Isso tornou toda a região estéril por mais de 600 anos. Ninguém conseguiu plantar nada lá por 6 séculos. A Bíblia diz em Deuteronômio 29, 23: toda sua terra é abrasada com enxofre e sal. Ninguém semeia nela, nada produz, nem nela cresce erva alguma. Assim como a destruição de Sodoma e Gomorra, a ciência confirma, o sal realmente destruiu a agricultura daquele local exato, na época exata. E quanto à mulher de Ló? A imagem dela se transformando em uma estátua de sal sempre soou como magia para muitos. Mas sob a ótica desse evento, a descrição ganha um peso meio aterrorizante. Se ela ficou para trás ou hesitou na borda da zona de impacto, ela pode ter sido atingida por uma onda de vapor supersaturado de sal e minerais que foi levantado lá do Mar Morto, justamente por essa explosão. Em um evento de calor extremo e deposição mineral instantânea, corpos podem ser incrustados ou até calcificados em segundos. E a narrativa bíblica não está tentando criar um conto de fadas, ela está descrevendo, com o vocabulário limitado da época, um evento cataclísmico que os sobreviventes jamais esqueceram. Eles não sabiam o que era um asteroide ou essa onda de choque termal. Eles viram a mão de Deus julgando o mal com o fogo do céu. Por que isso é importante para mim e para você hoje? Porque muitas vezes o mundo tenta nos dizer que a Bíblia é um livro de mitos, mas quanto mais a tecnologia avança, mais a Terra revela segredos que alinham com as Escrituras. O evento em Tal El-Haman nos mostra duas coisas. Primeiro, a realidade histórica da Bíblia. As cicatrizes, elas estão lá. O quartzo chocado, ele está lá. O sal está lá. Segundo, a soberania de Deus, seja através de um fenômeno natural guiado por sua mão ou de um milagre sobrenatural direto. O resultado é sempre o mesmo. A justiça, ela aconteceu. E a misericórdia também, pois Ló foi poupado. A ciência explica como o asteroide, o calor, a onda de choque. A Bíblia nos explica o porquê, o pecado, o julgamento e a salvação. Uma não anula a outra. Isso não deve nos causar medo, mas sim uma reverência. O mesmo Deus que controlou aquele evento caótico é o Deus que cuida da sua vida hoje. Eu quero saber sua opinião aqui nos comentários. Vamos debater com respeito e muita profundidade. Se esse vídeo te trouxe uma nova visão, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer. Se quer saber sobre o que a ciência diz a respeito do dilúvio ou da travessia do Mar Vermelho, comenta aqui embaixo. Eu sou o Jean, esse é o canal Hiperfoco da Bíblia e a gente se vê na próxima descoberta.